Fala, históricos, sejam bem-vindos a mais um Cine Histórico. Hoje nós vamos falar sobre Amores Expressos, filme do Wong Kar-wai, um dos diretores favoritos do Quentin Tarantino. Ele que, pelo que o Chico estava me falando hoje mais cedo, que a gente estava conversando, não muito, né, pra gente trazer papo aqui também pra cá, o Quentin Tarantino comprou boa parte da filmografia para levar, para trazer aqui pro Ocidente, né? Acho que ele tem, se não me engano, ele tem um cinema, ou ele tinha uma locadora, alguma coisa assim. E ele trouxe esses filmes para o Ocidente para a gente poder ter acesso, né? Para os americanos lá terem acesso, consequentemente, nossa parte aqui do mundo também. E eu tenho que falar que foi um filme bem interessante. Eu já tinha assistido desse mesmo diretor em The Mood for Love. Eu não sei como é o nome em português, mas eu acho que In The Mood for Love ainda é um filme que eu gosto mais. Se não me engano, até se a gente entrar no Letterboxd, é um filme com maior nota dele. Mas eu gostei muito desse filme. Eu tenho uma autocrítica que eu tava conversando hoje com o Chico também, que a gente a- a- acaba nessa correria começando a assistir de uma maneira, aí tu assiste meia hora aqui, meia hora ali, e acaba não aproveitando tanto do filme, e eu acho que eu preciso melhorar. Acho que o próximo filme que a gente for assistir, provavelmente o próximo que a gente vai gravar vai ser Superman, então eu vou assistir no cinema, então eu vou ver numa batida só, mas eu vou tentar me policiar melhor sobre isso. Fica aqui uma auto-reflexão nessa entrada do episódio. Então, se você é novo por aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe a sua sugestão de filme e vamos começar. Chico, o que que você pode falar sobre esse filme já? Não vou nem falar o que você achou, porque foi você que sugeriu, mas fala um pouco aí sobre o filme, sobre a sua percepção do filme. Então, cara, esse filme aí eu acabei me encontrando com ele um tempo atrás, quase que por acaso, né? Eu estava pesquisando lá no Mubi para ver se tinha algum filme do Tarantino para assistir lá na plataforma. E aí ele me sugeriu, a ferramenta de busca me sugeriu esse filme, né? Ou melhor, me sugeriu alguns filmes desse Wong Kar-wai, né? É esse que é o nome dele, né? Wong Às Kar vezes eu Wai, falei eu errado. acho. É Wai ou Vai, depende como vai pronunciar, né? Então, e tinham três filmes dele lá. Esse em Temor for Love, que foi o primeiro que eu assisti. Depois eu assisti esse, o Amores Expressos, e depois foi o Fallen O Fall- Angels. o Fallen Angel, que inclusive, fica de curiosidade, não sei se você ia falar isso, eu acabei te cortando, mas ele é meio que uma continuação desse filme. Até deixa eu fazer um Sim. parênteses aqui, porque eu acabei dando mole, eu não fiz uma introdução sobre o filme. O filme conta a história de dois policiais. A primeira metade do filme fala sobre um policial que acabou de se separar da namorada, a namorada largou ele, e ele acaba se apaixonando por uma traficante de drogas, né? E a segunda metade do filme é sobre outro policial que também acabou de levar um pé na bunda da namorada e que acaba com uma mulher se apaixonando por ele, uma menina que trabalha numa lanchonete. Então, só pra fazer esse parênteses aqui pra falar sobre o que fala o filme, são duas histórias dentro de um filme. E o Fallen Angel que você tá falando seria a terceira história. Só que ele achou que ia ficar muito longo e aí ele acabou lançando como um filme separado. Isso aí. Eu fiquei sabendo disso hoje, cara. Na É mesmo? realidade, depois que eu terminei de assistir o filme, eu dei uma pesquisada ali para ver, só para dar uma recapitulada. Eu consegui parar para assistir o filme de uma vez só. Então eu acho que eu consegui aproveitar melhor, absorver mais as histórias e percebi algumas coisas diferentes, né? Porque em relação ao próprio título do filme, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei na cabeça de que Amores Expressos é porque era expresso, acaba, é rápido, acaba Passa logo. rápido, né? E agora eu fiquei com a sensação de expresso da forma como eles expressam o amor, porque o filme é muito expressivo. Eu não sei se o expresso, quem traduziu, o que queria passar com esse expresso. Se queria passar essa ideia de algo rápido ou de algo relacionado à expressão. Mas peguei Era algumas um coisas adjetivo ou um diferentes. verbo, né, no caso, né? Exato, exato. Peguei algumas coisas diferentes agora, cara. Aí queria ver aí tua percepção. O que tu achou agora dessa vez em relação. Vamos falar primeiro da primeira história, para ver mais ou menos o que você pega dali. Eu ia sugerir isso, cara. Porque eu acho que a primeira história, ele é um policial até um pouco mais bobão, né? Uhum. Infantil. E eu acho interessante, que eu tava refletindo também, fui dar uma pesquisada sobre o filme depois que eu assisti.
E a primeira parte foi a parte que eu talvez assisti mais picado. Mas uma coisa que me marcou muito foi, assim, ele leva o pé na bunda no 1º de abril. E aí Sim. ele fala. Ele fica até falando durante o filme. Ah, eu acho que ela tá de sacanagem comigo, que é 1º de abril, é o dia da mentira. Então eu achei interessante que na China, o 1º de abril também é o dia da mentira, assim como no Brasil, nos Estados Unidos, provavelmente em outros lugares do mundo. É, e aí ele começa a comprar uma lata todo dia até o dia 1º de maio. Ele vai comprando uma lata que vai vencer no dia 1º de maio. E a menina que largou ele se chama May, que é maio em inglês. Então eu fiquei. Ele vai comprando, como postergando aquela dor que ele estava sentindo. E ele posterga de duas maneiras que eu enxerguei. Uma é comprando essa lata de abacaxi enlatado, que no final dos 30 dias, né, ele chega lá no dia 1º de maio, ou do dia do final de abril para início de maio. Ele come as 30 latas de uma vez só e acaba passando mal, claramente, né? Porque, porra, primeiro que tava vencendo. Segundo que o cara comeu 30 latas de abacaxi. E a outra maneira dele postergar é que ele fala que quando ele tá com vontade de chorar, ele sai pra correr. Porque aí a água que seria do choro dele, ele acaba suando. Então é engraçado, tu vê que ele é um cara meio imaturo, que ele não sabe lidar bem com as Uhum. emoções dele, não sabe como expressar, talvez, o amor dele, fazendo um link aí com o que você falou. E ele tá sempre postergando essa dor, né? E ele fala no início do filme uma coisa interessante. O filme se passa em Hong Kong e é muita gente lá, né, cara? Um fervilhão de pessoas. E ele faz uma reflexão sobre quantas pessoas você passa pela sua vida durante o seu dia e o quantas vezes aquela pessoa ali pode ser a pessoa ideal pra você. E isso foi algo que eu já parei pra pensar diversas vezes, cara. Principalmente quando eu tava solteiro. Eu ia, sei lá, passava, tava no shopping, tava numa livraria, ficava assim, cara, será que o amor da minha vida vai passar aqui por mim, sabe? E eu vou puxar assunto com ela, eu vou conversar. E acaba que numa certa parte do filme, ele se esbarra com essa mulher misteriosa, a mulher na peruca loira. E ele Uhum. diz que se apaixona numa noite, assim, né, por ela. E ela é uma mulher até barra pesada. Eu queria saber qual foi sua percepção desse primeiro filme. Eu acho, primeira parte do filme, eu acho que ele fala muito sobre postergação, né, da dor também e de como e essa parte de como ele expressa o amor dele. A gente pode pensar também de como ele se diz se apaixonar rápido. Talvez ele nunca tenha se apaixonado pela May. E ele só tivesse um amor ali, platônico, entre aspas, né? Porque o platônico não quer dizer isso, mas no linguajar popular. Talvez ele nunca tenha amado a May, ele só, sei lá, tivesse um tesão nela e a mulher descobriu isso, entendeu isso, deu um pé na bunda dele e ele tá lá postergando a dor também dele. Então, eu peguei uma parada mais ou menos. Eu acho que o amor platônico talvez esteja mais na segunda história do que na primeira. Mas Justo. vamos lá. É, passou desapercebido de você aí, pelo menos no teu relato agora. Você pegou bem ali a ideia do 1º de abril, do dia da mentira, dele comprar as latinhas para vencer no dia 1º de maio, o nome da menina ser May. Só que o 1º de maio é o dia do aniversário dele. Isso, verdade, verdade. E, e o que, que eu observei? Você falou muito bem sobre a cidade ser muito cheia, tá? Um monte de gente o tempo todo. Ao mesmo tempo que a cidade é gigantesca, que tem um monte de gente, que tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, toda vez que ele vai para casa, até quando ele começa a comer os abacaxis, ele tem que abrir o armário para conseguir esticar a perna em cima da cadeira. Ele mora num Hum, lugar muito pequeno, muito apertado. verdade, não Ou tinha me ligado seja, nisso. ele está na cidade gigantesca, mas ele está ao mesmo tempo apertado, né? Clausurado ali, dentro da casa dele. E eu fiquei achando o contrário, que ele de fato gostava da May, gostava de verdade, e ela não gostava dele da maneira que ele gostava dela. Uhum. E o que acontece? Depois disso, ele fica num vazio tão grande que ele começa a fazer igual o Gabriel Pensador, né? Ligar lá para 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele Basicamente, começa a ligar para todo mundo e ele liga para uma pessoa, liga para outra o tempo inteiro e nenhuma mulher mais está disponível. Uma está casada, outra já viajou, outra está tem dormindo, já está filho. tarde. E, e ele fica assim, parece que ele está querendo
ele tá numa sensação de vazio, de solidão tão grande, que qualquer pessoa que entre ali na vida dele tá bom para completar aquele vazio, né? Algo que falta nele. Ele é muito solitário, E né? muito solitário. E ele não tem nome, né? Ele aparece como policial, aí aparece o número dele. Acho que é 223 o do primeiro. E ele acaba ficando com a mulher que ele até acha que ela não é nativa. Mas ela é nativa, né? E no fim dá a entender que ele acabou ali se apaixonando por uma pessoa qualquer, que tem uma peruca, que é enigmática, ela tá de óculos, não sabe quais são os olhos dela, qual é o cabelo dela, ela tá descaracterizada ao ponto de não parecer uma pessoa dali da cidade, né? Ou seja, como ele estava tão vazio, estava tentando preencher com qualquer coisa, apareceu uma pessoa enigmática que ele nem sabe quem é e aquilo, de certa forma, serviu para preencher o vazio que ele estava sentindo naquele momento. Aí eles se encontram num bar, né? Ela tá ali meio que assim, desesperada porque ela tá com os indianos, né? Que ela tem que embarcar num avião para traficar droga. Os indianos fugiram. Se ela não conseguir encontrar aquela galera que tá com todas as drogas que ela tem que entregar, parece que alguém vai matar ela ou desaparecer com ela. Ela tá desesperada. E acaba que ela vai para um bar lá, não consegue achar os caras e começa a encher a cara, ele também. Você vê que ele é bobão, que ele chega para ela e fala assim: você gosta de abacaxi? É. Porque ele já comeu abacaxi pra caramba, já tinha vomitado, já tinha passado mal. Eles começam a beber e depois ele chama ela para correr. Você não quer correr? Porque você está querendo chorar e quando corro eu me desidrato tanto que não consigo chorar e tal. Parece personagem de anime ele, né? Exatamente. Aí acaba que eles vão para um hotel, a mulher tá dormindo, que tá bêbada, ele coloca ela lá para dormir, ele começa a comer comida pra caramba, acho que ele comeu 5 x salada, É, alguma com coisa batata assim. frita, assistiu 3 filmes antigos naquela noite, e depois ele deixa ela lá, vai embora, e sai correndo, né? E aí é o dia do aniversário dele, ele entende que ele tá num luto eterno, que nada vai conseguir substituir, que no dia que ele encontrou alguém interessante, aquela pessoa, de certa forma, também não respondeu exatamente, acho que não era o que ele estava pensando que ia conseguir ali com a mulher. E ele vai correr, ele tá correndo muito, correndo, tá chovendo, e ele deixa o pager dele lá, porque já é dia do aniversário dele, já é o 1º de maio. Ele deixa o pager lá e fala assim: vou deixar aqui, já que é meu aniversário, ninguém vai me mandar feliz aniversário mesmo, eu vou embora. Aí ele sai correndo, ali acontece uma das cenas mais legais do filme, né? Que essa mulher dá o feliz aniversário para ele. Eu nem lembrava que Sim. ele tinha dito que era aniversário dele aquele dia. Aí ele volta, fica feliz. Parece que naquele momento ele recebia aquele afeto, mesmo de uma pessoa que não tinha muita importância para ele, uma pessoa enigmática, de certa forma liberta ele daquele luto. E aí o que acontece? Sempre que ele vai na lanchonete, o cara lá que é o dono da lanchonete fica oferecendo assim: pô, por que você não sai com a fulana? Por que você não sai com a fulana? E ele não Com a quer May, ficar com aquela. ele fala pra sair com a May primeiro, que é uma Isso May que aí. também nunca aparece, né? Isso aí. Não, ela aparece uma vez de relance, tá limpando fazendo algum trabalho lá na Ah, lanchonete. sim, sim. Aí depois, quando ele decide sair com essa mulher, ou seja, ele tá tão assim que qualquer uma serve, que já nenhuma daquele conhece, ele fala assim: não, ela agora já era, ela já saiu com Outro fulano de cara. tal, com outro policial que passou lá. Que é quando ele sai e encontra a mulher da peruca loira. Depois, ele volta pra lá, tá a menina já do cabelo curtinho. Tá feio. Aí ele fala: ó, tem ela aqui. Você não quer sair com ela? Aí, ou seja, ele fala assim: eu não quero sair com homem, porque a menina tem o cabelo cortado. É, Ou seja, para ele, a partir do momento que ele recebe a mensagem lá de feliz aniversário, ele tá liberto daquele luto, daquele relacionamento que ficou vazio, já não é mais qualquer pessoa que serve para preencher. Então, ele conseguiu dizer não para uma pessoa, né? Dizer não para aquela menina lá. Então, eu senti que, assim, por mais que não tenha sido um final feliz, né? Porque a vida é isso mesmo, né? Geralmente a não tem vida é muito isso, final né? feliz, né? Mas ela não é algo pessimista que não tem solução, ou seja, dali eu vi que ele tá com força para seguir a vida dele e assim não vai mais preencher
o que ele tem de vazio com qualquer coisa genérica que possa aparecer, né? Não que essa personagem seja genérica, talvez ela seja uma dos personagens mais interessantes do filme. É. E aí acontece a parada legal no filme que assim, as duas histórias elas acontecem no mesmo espaço-tempo, mas elas não se conectam diretamente. Não. Eles quase se esbarram ali, aí ele vai embora e aí começa a segunda parte do filme que é a parte que eu gosto mais, que tem uma característica interessante que é fazer você se conectar com a música. Quando eu vi E a personagem aparecer na música, já começou a tocar na minha cabeça. California E à Dreaming, né? medida, e à medida que o filme vai avançando, a outra música já começa a tocar na minha cabeça também. Então, só de eu ver a imagem do filme, as músicas ficam tocando, e quando eu escuto essas músicas na rádio ou em algum lugar, eu lembro do filme. É impossível dissociar depois disso. É algo semelhante com o que aconteceu no After Sun, né? Que as duas músicas que tocam ali, eu nunca mais ouvi da mesma forma. Sempre que eu tô ouvindo as músicas, eu lembro das cenas do filme. Eu também, cara. É, é uma música do Queen e do R.E.M., Aí né? No é, After Sun. isso. E se você não assistiu ainda, a gente já gravou, foi o nosso segundo podcast aqui no canal. A gente gravou sobre After Sun, vou deixar aqui nos cards pra vocês. Botei lá no Instagram uma frase e pedi pro pessoal, quem quisesse escutar o podcast, eu ia mandar o link. Pô, uma galera tá pedindo, então uma galera tá assistindo uns vídeos aí mais antigos nossos. E eu também, cara, eu escuto essas duas músicas aí do After Sun, cara. Já vem o filme, bate aquela tristeza do filme, sabe? Horrível. Uhum. E eu acho que talvez eu vá escutar California Dreaming agora. E eu também vá associar esse filme, mas ele não tem um final feliz, mas ele também não tem um final triste em si, né? Não. Ele tem um O final final, dessa tipo, a segunda vida história é como muito ela é. interessante. É, a vida como ela é. E já pra gente entrar na segunda parte do filme, conta também, como eu falei, a história de um policial que leva o pé na bunda da namorada. Eu achei interessante porque ele tinha um relacionamento muito estável com a menina, pelo que eu entendi. Até que ele chega lá pra comprar nessa mesma lanchonete da primeira parte. Ah, eu quero comprar um sanduíche de tal. Aí o cara lá, pô, leva esse sanduíche, mas leva também o sanduíche tal. Eu não sei se ele sugere, eu não lembro se ele sugere um segundo sanduíche ou se ele comprava tipo um prato qualquer e ele sugeria um sanduíche, algo do tipo. Eu acho que o sanduíche acaba. É o X-salada, o mesmo que o cara come, o primeiro policial. O que ele leva pra namorada Exatamente. é o X-salada. Aí acho que acaba, ele leva um diferente. Isso, acho que de atum, alguma coisa assim. E aí ele leva assim e fala pro cara assim: ah, você agora vai estar dando outra opção pra sua mulher. Aí ele, pô, tá bom. Então ele leva lá, fala pra esposa que agora ela tem outra opção. Talvez a mulher nunca tinha tido a percepção que ela tinha uma outra opção na vida de escolha. Até que provavelmente ela se ligou que ela também poderia escolher outro homem e largou ele. E pelo que eu entendi, assim, porque ela era uma namorada, ela era comissária de bordo, né? E Uhum. ela vivia muito viajando e tal. Então talvez eles nem tivessem tanto contato assim, fosse um relacionamento mais ali momentâneo mesmo, né, que eles estavam passando. E aí ela larga ele e a menina da lanchonete, que é de cabelo curtinho, que o primeiro policial não quis ficar com ela, começa a gostar desse policial, desse segundo policial da segunda parte do filme. A ponto de ela invadir a casa do cara e começar a cuidar da casa do cara, porque o cara tava tudo largado. Uma cena que eu achei bem reflexiva é quando ele tá cuidando da casa dele. É um apartamento um pouco maior já do que o do primeiro Uhum. cara, mas ainda é um apartamento pequeno. Dá pra refletir bastante sobre como essas piadas que a gente tem hoje de São Paulo, que um apartamento de 30 metros quadrados custa, sei lá, R$ 3.000, é uma parada absurda. E hoje em dia a gente tem cada vez apartamentos menores para agrupar menos pessoas em lugares. Eu acho um absurdo isso. Mas você vê que ele tá cuidando do apartamento dele, e é um apartamento que tá desgastado. Tu vê que até o pano de chão dele tá todo desgastado. Não sei se você notou disso. E quando ela começa a cuidar do apartamento dele, ela começa a curar o apartamento dele. Então ela meio que tá curando o passado dele. Ela tira o pano de chão velho, bota um novo, bota uma camisa nova, compra peixe pra botar no aquário dele.
Então ela vem, ela parece que tá apaixonada por ele, tá gostando dele, e aí vem de novo do que você falou, né, de como expressar o amor. Ela vem expressando o amor por ele através desse cuidado, que ele nem percebe. Mas ela vai curando ali o apartamento dele, vai cuidando. Até que tudo bem, acontece aquela merda que acontece lá de ter de encher de água o apartamento dele lá, porque provavelmente ela esqueceu uma torneira aberta, que ela é meio avoada mesmo. Mas eu achei interessante que você falou desse de amor expresso, de como expressar o amor. E é uma maneira como ela ia expressando o amor dela, cuidando dele e curando esse passado dele desgastado. Então, eu fiquei com essa sensação também, porque aí como que ela vai parar na casa dele, né? Ele tem esse relacionamento com essa comissária de bordo. A princípio, a relação que esse policial tem com a namorada é diferente do primeiro caso, onde a gente só via o cara mostrando que tinha algum tipo de interesse pela mulher. Lá a gente vê que a mulher é interessada nele, no policial, mas que o relacionamento deles acontece até uma cena no final que é interessante, que a gente pega no final para não me perder aqui, que eles vão fazendo algumas, como posso dizer, eles vão criando alegorias para manter o relacionamento dele. Como ela é comissária, ele está sempre com um avião, ele posa um avião no corpo dela. Aí eles conversam, para onde vai ser a próxima viagem? Quando vai ser a próxima parada? Eles conversam como se estivessem num aeroporto. É o próximo voo, a próxima parada, que é a forma como eles utilizam para Se marcar comunicar, os né? encontros. E aí, essa garota ela aparece lá na lanchonete, a comissária, e deixa uma carta na lanchonete dizendo que você perdeu o voo e deixa lá a chave do apartamento. É assim que a menina da lanchonete consegue. Ela Entra no pega a apartamento dele, carta, né? isso, e ele tem dificuldade de entrar em contato com o FII, com o término. Então ele fala, não, fica com a carta aí, qualquer dia desse eu pego. Ele não queria ler o que a comissária de bordo escreveu para ele. É o mesmo Então, link com a primeira parte do filme, né? Que o isso cara também aí, vai postergando a dor, né? exatamente. Então ela pega a chave e ela entra, ela não invade o apartamento dele. Assim, tipo de derrubar a porta, entrar escondida, ela tem a chave. Ela ficou com a chave que era a chave da menina comissária de bordo. E aí o filme vai avançando e eles vão tendo uma conversa. Ele continua fazendo de conta que ele tá com a mulher dele lá. Ele fica dizendo, me dá dois, me dá um X salada e me dá não sei qual. Até que chega um dia e a menina da lanchonete fica olhando para ele o tempo todo, que ela já tá interessada nele. E ele comprou um sanduíche só e conta isso. Ela foi embora e tal, ela tá diferente. Ela sumiu, então vou levar só um para mim. Que é quando a menina da lanchonete vê assim, ele deixou ela para trás, de fato. Acho que ele tenta dar uma mensagem ali que ela pode aproximar um pouco. Mas ao mesmo tempo, ele responde passivamente a todas as tentativas de aproximação da menina da lanchonete. E ele fica conversando com essa casa adoecida que você falou. Ele É pega o pano de verdade. chão, lava o pano de chão todo furado, ele pega o pano de chão, tá pingando, depois dele lavar, ele começa a conversar com o pano de chão. Poxa, você tá mal, hein? Você já foi mais feliz. Olha como você tá chorando. Você tem que melhorar isso aí. Aí depois ele pendura, tá tudo furado. Ele fala: olha como teu corpo já não tá mais tão bem cuidado. Aconteceu alguma coisa? Por onde você andou? Aí ele começa a conversar com o sabonete. Nossa, você perdeu muito peso. A gente lembra de momentos felizes, mas o que está acontecendo com você? Você tem que se cuidar, porque você vai usando um sabonete, o sabonete vai ficando pequeno, né? Ou seja, ali a casa tem muitas lembranças de quando ele era feliz, mas a casa vai deteriorando à medida que ele vai ficando triste, porque ele sente falta lá da comissária de bordo. E aí que eu acredito que tem um lado mais platônico, porque meio que eles se admiram, né? Não intelectualmente falando, mas eles gostam ali um do outro, eles A expressam presença, né? a presença, a vontade de estar lá não é uma, em nenhum dos duas situações, né? Mas nessa segunda mais ainda, não é um amor ou um desejo, um contato, uma vontade carnal de estar junto. Se fosse um filme Não. ocidental, provavelmente primeiro eles iam se beijar, ia ter aquela coisa, É aquela verdade. tensão, tipo o Crepúsculo, né? Que o cara segura a mulher, ela fica apaixonada, aquela coisa assim da carnalidade antes dessa aproximação de alma, né? Que é o que parece que eles têm, né?
Tem isso no In the Mood for Love, não tem? Tu acha que não tem esse paralelo com o outro filme que a gente tava falando sobre? Tem, mas lá eu não lembro exatamente do filme, mas eu acho que lá tem uma aproximação um pouco maior. Mas o filme fica bem nisso também, né? Eu não sei o que o diretor passou na vida para colocar dessa forma, né? É, A parece que eles estão gente sempre assim, né? Nunca chega a se encostar, nunca eles estão se sempre. encostar. Eles estão próximos, mas eles não se unem de fato. E aí é, ela tem esse negócio, né, com o California Dream. Tem uma hora que ela tá lá no apartamento do policial e se veste com a roupa da comissária de bordo. E chega um momento que ele toma coragem de convidar ela para sair. Aí ele convida, marca num restaurante que se chama Califórnia e ela não aparece. E Isso. ela deixa um bilhete escrito num guardanapo em Ela faz um formato desenho, né? de. Exatamente. Ela faz um desenho que é o formato de uma passagem. Isso. Como se tivesse um local para ele se encontrar ali um ano depois. Ele joga aquilo fora, porque ele faz a mesma coisa Sem que ele ler, fez, né? sem ler, mesma coisa que ele fez com a comissária. E aí ele joga aquele negócio e entra de novo no, na loja, ali, uma loja de conveniências, né? E ele encontra a comissária. E aí acontece uma parada assim que me deixou chocado, que a comissária, ela, sem estar vestida de comissária, ela é diferente. Eu custei entender que era ela. Muito E aí bonita, né, ela, essa atriz, né, cara? sim, Caraca. mas ela tá diferente, tá muito diferente, ela sem Tava, estar de tava. comissária. E ele sem estar de policial também tá muito diferente. E Uhum. aí ele diz para ela assim, ela diz para ele, eu prefiro você de uniforme. Uhum. Aí ele fala, eu também. Então eles acabam ali se separando, né? E vê, ele fica rindo, ele fala, oh, você não pagou a conta. Ele falou, paga pra mim aí. Ela vai embora com o motoqueiro, né? Que buzina lá pra ela, vai embora. E ali parece que ele superou ela. Porque Sim. ele viu que ele estava talvez apaixonado por aquele teatro que eles faziam. Quando ele entrou em contato com ela De sem estar verdade, né? naquela condição, ela de verdade, ele já deixou de ter interesse por ela e ele volta correndo para pegar a carta choveu pra caramba, molhou tudo, e ele Que ele não tinha jogado no consegue, lixo, não tinha jogado no jogou no lixo? lixo. Isso aí. Aí ele pega lá, e que é a mesma loja de conveniência que o primeiro policial compra os abacaxi, né? Todo dia. Ele tenta identificar, ele sabe que é um ano depois que eles vão encontrar-se, né? Mas não aparece o local. Aí o filme rola um ano pra frente, né? E a menina volta na lanchonete, a lanchonete está fechada, tá tocando a música dela. Aí quando ela levanta a porta, tá lá o policial lá dentro, meio que reformando a loja. E ela falou: cadê meu primo? Que o dono da lanchonete é primo dela, né? Isso, isso. Cadê o meu primo? Aí eles, o seu primo tem um faro de comércio muito bom, ele identificou que poderia expandir os negócios para outro lado e me vendeu, deu um jeito de me vender isso aqui, agora eu estou redecorando. E ele tá abrindo Aí, karaokê, né? isso, o primo dela tá abrindo karaokê. Aí ela chega e ela se torna comissária de bordo da mesma empresa que a outra. Aí eu falei, o que que tá acontecendo? Meio que um eterno retorno do Nietzsche, né? Isso, Parece que ele vai viver tudo de novo. cara, e a parada legal é que ela tá com um cabelo grande, um coque. Ela tinha um cabelo Não curtinho. notei. Ela tá com cabelo grande, ele já tá com coque. E ela fica bolada que ela encontra um cabelo muito grande na cama do Isso. policial quando ela tá Quando limpando. quando ela invadia a casa dele pra limpar, né? Isso. Provavelmente o cabelo ainda da comissária, porque ele não aparece com outra mulher em nenhum momento. Não, Só é. que tem uma mulher que ela trabalha no restaurante que ele tá comendo, porque ele é mudado de setor, ele tá patrulhando numa outra área, ele para de ir na lanchonete. Ela começa a passar pelo local que ele almoça e ele vê uma atendente, uma garçonete, com cabelo muito grande, dando em cima dele. E ele fala, essa atrevida é ela, né? Tal, você gosta de cabelo grande? Fica conversando, ele fica dando a de maluco o tempo todo, né? Parece que ele percebe e ele gosta também dela estar bajulando ele ali. Parece também, ao Aham. mesmo tempo, que ele não está muito preparado para entrar numa outra relação. Então ela acaba se tornando aquilo que ela acha que ele quer. Né? E, paralelamente, parece que ele se torna aquilo que ela era. Porque ele vai compra a lanchonete que ela trabalhava.
Eu não sei se por algum momento ele acreditou que, como não tinha o local lá definido, ela ia para a lanchonete. Ela acaba que ela volta no Califórnia, um ano depois, ele não está lá. E aí parece que ambos estão preparados ali para iniciar uma conversa dessa, talvez agora mais próxima, né, mais séria, mas não naquele momento novamente, né? Então ele fala: e aí, posso viajar no seu voo? Ela fala: pode sim. Ele entrega. Ele falou: não lembro para onde era, porque aconteceu isso aqui. E aí, quando ela vê o bilhete, ela fica feliz, porque ela achava que ele não ia ler o bilhete, né? Porque ele não leu que a comissária escreveu. E ela fala assim: posso, mas não vai ser agora. O teu voo vai ser outro momento. Ela vai lá e escreve uma outra passagem para ele. E aí o filme se encerra meio que assim, acaba que um tenta se tornar algo que o outro gosta, só que eles nunca se conversaram para ver se o outro realmente quer aquilo. Ele não sabe se ela realmente quer que ele trabalhe na lanchonete, ou que ele Galera, muito continue ruim no de restaurante. comunicação, cara. E exatamente, então assim, é por isso que eu fiquei com essa coisa assim do expressos, né? Porque como a galera expressa o que está sentindo, os sentimentos, os afetos, né? E a forma como o filme mostra que mesmo eles estando numa cidade gigantesca, eles estão sempre apertados, como eles têm um monte de coisa ali e ao mesmo tempo a vida é tão passageira, né? E eles estão ali lidando nisso, acaba que o filme é legal pra caramba, cara. Eu gostei bastante de reassistir, peguei outras coisas. E tem duas coisas assim, que o filme tem humor também ali, inserido, Tem. que é engraçado em alguns momentos, mas tem uma parada que eu achei assim meio esquisito. Tem uma cena que eu ri bastante que foi quando o primeiro policial tá comprando aquela coisa perto de vencer, ele chega Dá lá, pro mendigo? eu quero com a data correta. Aí o cara fala: pô, você acha que eu vou vender coisa falsa aqui? Ele começa a discutir com o cara. Aí o cara fala assim: meu irmão, eu só tô trabalhando aqui porque eu não tenho outro lugar para trabalhar. Você acha que eu tô me importando com porcaria de data de latinha? Eu só tô tirando isso aqui porque eu sou repositor e eu não quero que ninguém me dê um esporro. Agora você vai ficar me enchendo a paciência? Quer latinha para vencer, vencida? Pega aquilo ali, tem um montão lá, toma essa merda. Aí dá tudo para ele, né? Aí ele pega aquilo ali, ele tá olhando, tem um monte de latinha, aí passa um morador de rua. Aí ele Cara, fala essa assim: cena é pega muito essa boa. latinha. Aí eu digo: pô, você vai me dar comida vencida, essa porcaria? Ou seja, Quero isso aqui não, pô. isso Essa cena é aqui, muito boa. vai comer tuas comidas estragadas pra lá, pô, tá achando que eu sou maluco igual você? E aparece o cara e fala: pô, tá pensando que eu sou mendigo, que tô pedindo as coisas? O cara de fato é um morador de rua. E, cara, eu achei uma parada assim. Depois eu descobri que até tem uma rivalidade, uma rixa entre os chineses e os indianos. Porque, assim, É eles tratam mesmo? os indianos como se o indiano fosse, sei lá, cara, um Pokémon, sabe? O É indiano vai. mesmo, cara? Tu não reparou que os indianos são meio infantilizados ou tratados assim como a galera. Sim, sim. Entendeu? Como eles, o indiano nunca tá levando a coisa a sério. Faltou luz, eles estão acendendo um monte de Ah, vela. tô cantando parabéns, cantando parabéns. Entendeu? Porque acendeu vela, como se eles assim fossem uma galera, uma subgente que trabalha Aham. ali, eles fala com um sotaque muito puxado, e pô, os indianos quando estão traficando droga, a mulher lá da, da peruca loira, pô, coloca um monte de coisa dentro do preservativo e faz eles enfiar lá Aham. e sair por ali, aeroporto adentro, faz um montão de coisa, trata eles meio que. Essa mulher até rouba a filha de um indiano, então eu acho que eles Sim. tratam o indiano assim, de uma maneira meio caricata. Interessante. E depois eu fui pesquisar e eu vi que tem uma série de propagandas de indianos, assim, caçoando os chineses e de chineses caçoando os indianos. Eu não sabia que lá era tipo um negócio meio Brasil e Argentina, assim, no futebol. A gente não tem isso com a Argentina, assim, na maioria do dia a dia, é só com futebol, né? Mas eu não sei o Sim. que tem de rivalidade entre eles. Mas eu notei que eles tentam trazer os indianos como uma figuras assim caricatas no filme. Eles sempre estão meio infantilizados ali, trabalhando. Parece que o cara da lanchonete tem 10 indianos ali que ele Tem. trabalhando para ele. Qualquer lugar, ele abre uma porta, sai um indiano de dentro do guarda-roupa. Entendeu? Um negócio meio assim, eu não sei qual é essa sacada exatamente, mas eu notei que tem uma certa rixa ali Menos entre preso, né? O eles. menos preso. Exatamente, exatamente. Fechamos? Sim.
E tem uma. Tu falou aí do final do filme, né? Quando ela vai fazer o bilhete de novo pra ele. Eu acho que tem umas frases, uma das melhores frases do filme que ela chega e fala pra ele assim: Pra onde você quer ir? Aí ele, pô, pra onde você quiser me levar. Então, assim, o filme, cara, é muito bom mesmo. Não é à toa que o Quentin Tarantino gosta muito desse diretor. Em breve eu sugiro a gente assistir de novo em The Mood for Love para trazer aqui. Então, se você chegou até o final do episódio, muito obrigado mais uma vez. Não deixe de deixar o seu like. Espero que tenha gostado dessa reflexão. Assista o filme, o Chico falou, mas eu reforço aqui, tá disponível no MUBI. Então, se você não tem, dá para aproveitar ali uma semana grátis. Já assiste o In the Mood for Love, já assiste esse Amores Expressos, assiste também, aproveita Dias Perfeitos, que é o nosso podcast de maior sucesso aqui do YouTube, um dos nossos filmes favoritos. Aproveita bastante, tem bastante filme. E se gostar, cara, já continua lá também, porque é uma assinatura que vale muito a pena. Melhor que muito streaming que tem por aí, que fica botando um monte de filme novo, criando um monte de porcaria que não agrega nada à nossa vida. Se for pra gente passar o tempo, que a gente passe o tempo também com arte e cultura que vão nos elevar, né, culturalmente, questão de virtude, vão nos ensinar alguma coisa e não apenas passar um tempo. Porque dá pra gente assistir filmes assim, se divertir e aprender também com eles. Então, se você chegou até o fim, deixe seu like. Não sei se o Chico quer comentar alguma coisa aí. Não, só para reforçar que, se eu não me engano, lá no Boob, pelo menos eu tenho desconto lá, se você estiver estudando, fazendo algum curso Boa. de ensino médio, superior, pós-graduação, você coloca lá que você é estudante, você vai te pedir alguma coisa e eles têm um desconto legal para quem é estudante. E ele foge, a plataforma ela foge do algoritmo, ela é uma curadoria feita organicamente. Eles têm um grupo que sugere filmes ali de pessoas que estão envolvidas com o cinema, de pessoas que amam o cinema, então você nunca vai pegar ali aleatoriamente qualquer filme só porque é lançamento, ou só porque tem audiência, eles sempre vão tentar escolher algo organicamente. Né? Você não vai estar ali num algoritmo que é alimentado pelo que você costuma assistir, te sugerindo aquela coisa de engodo para você não ter a sensação de que está o tempo inteiro assistindo só porque está todo mundo vendo, só porque você está sendo massivamente exposto àquele tipo de informação, ou porque você está sendo manipulado, porque o algoritmo entende que você gosta de algo e ele fica te mandando aquela mesma coisa o tempo todo. Ali você vai quebrar algum tipo de bolha e sempre vai estar entrando em contato com alguma obra que você nunca imaginou que existia. Né? Volta e meio eu assisto uns filmes lá da Zâmbia, da Venezuela, já assisti filme da Finlândia, da Suécia, coisa que Da eu. própria Índia, né? Que a gente não é igual aos Da chineses, Índia, tem preconceito com a Índia. A gente assistiu aquele A Lancheira, muito bom. espetacular, muito legal esse filme. Também fala da forma de expressar amor ali através de um contato totalmente distante, né? Eles estão ali, meio, eles não se conhecem, se conversam por cartas. É muito legal esse lancheiro. Então, isso aí. E é isso aí, galera. E é muito bom. Não vou negar, cara. Eu gosto muito de filme americano. A gente cresceu vendo filme americano, moldou nossa cultura brasileira, filmes americanos. Mas é muito importante a gente também enxergar outras culturas e aprender com outras culturas. Eu, por exemplo, gosto muito da cultura japonesa. Eu, Chico, nós crescemos assistindo anime e a gente começou a entrar em filme japonês, cara, e dá pra aprender tanto assim com uma cultura diferente, sabe? Tão longe da nossa, cara, e isso é muito enriquecedor. Não tem preço mesmo. Como ele falou, a gente assiste filme aí chinês, da Zâmbia, da Índia, e todo mundo é ser humano, cara. Todo mundo vai ter um problema que passou na vida, o diretor passou por algum problema, fez um filme e a gente pode aprender através do problema que o filme tá passando pra gente, sabe? É a mesma coisa de leitura, de filme, é a gente aprender com outras histórias. Em vez da gente aprender cometendo algum erro, a gente aprende com outras histórias. Eu acho que é isso que a gente enriquece assistindo esses filmes e vindo aqui conversar também um com o outro. Então, se você chegou até o final, vejo vocês na próxima e até. Valeu, pessoal. Até a próxima.